Essa é mais uma aula do canal Wilson Arcanjo. E essa aula para a Escola Estadual Santos Dumont é uma revisão de Química Orgânica no ano 2020. Sumário. Vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouco sobre estrutura plana, estrutura de bastão, terceiro, estrutura condensada, carbonos, primário, secundário, terciário e quaternário. Depois, hibridização. Continuando. A sexta, cadeias saturadas, insaturadas, homogênea e heterogênea. Cadeias homocíclica, heterocíclica, normal e ramificada. Saturada, insaturada, homogênea e heterogênea. Grupos funcionais em 9 e 10. Então, eu vou apresentar esses temas através de exemplos, exercícios. Primeiro, começo com a estrutura plana. O que é? Então, quando você faz uma representação de estrutura plana, você coloca todos os átomos e todas as ligações. Então, C representa o carbono e esses traços que estão ao redor de C e H representam a ligação química. Então, a estrutura plana é colocar todos os átomos e também as ligações que conectam esses átomos. Então, aí eu tenho um exemplo da estrutura plana de um composto químico com 2 carbonos. Então, lembrando que o carbono faz 4 ligações covalentes, então eu preciso ter 4 traços ao redor do carbono. Então, eu tenho um carbono com 4 traços e o outro carbono com 4 traços. E o hidrogênio só precisa ter um traço, no caso, conectando o hidrogênio com um carbono. Essa é a estrutura plana. Já a estrutura bastão, você só precisa contar o número de carbonos que tem e você vai fazendo esse zigue-zague na cadeia, fazendo a estrutura do tipo bastão, do tipo linha. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, eu tenho 3 carbonos nessa molécula. Então, eu só preciso contar quantos carbonos tem em sequência e fazendo um desenho em zigue-zague, eu estarei fazendo uma estrutura em bastão. Já a estrutura condensada, você coloca ao lado de cada carbono. Se tiver na ponta, você vai escrever os hidrogênios para fora. E se tiver para dentro, você vai escrever os hidrogênios, entre os 2 carbonos. Então, eu tenho CH3, o H3 está para fora, ou seja, só faz a ligação com um carbono e esse carbono da ponta. Já dentro eu tenho um CH2 e você coloca após o carbono, porque você está dizendo que esse carbono que você escreveu anteriormente possui aqueles hidrogênios. Então aqui eu tenho uma cadeia com 5 carbonos e um OH que veremos mais tarde, que é um grupo funcional. Então condensar é escrever só a relação entre os átomos. Quantos átomos existem e você coloca a numeração, no caso aqui dos hidrogênios, condensando-os juntos aos carbonos. Já a classificação de carbono primário, secundário e terciário tem a ver com a conexão dos carbonos. Se o carbono está conectado a um outro carbono, ele é primário. 2, secundário. 3, terciário. E se estiver ligado a 4 outros carbonos, será chamado de quaternário. Então, eu tenho um CH3 aqui na ponta. Então, esse CH3 está ligado a um CH2. Então, eu tenho um carbono, somente está ligado ao CH2. Então, esse carbono da ponta CH3 é um carbono primário. E se eu pegar agora o segundo carbono, aquele CH2 que está ligado ao CH3, ele é um carbono secundário. Por quê? Porque ele está ligado a outro CH2 e também está ligado ao CH3. Então, esse carbono é classificado como carbono secundário. E se eu pegar agora o carbono do meio da molécula, que ele está ligado ao grupo CH3CH2 e do outro lado CH2CH2OH, então esse carbono está ligado a 2 outros carbonos, então esse carbono também é secundário. E o próximo também, e o da ponta, ele está ligado ao CH2 e o grupo OH. Como o grupo OH não é carbono, então eu não posso contar para classificá-lo. Então esse carbono CH2, ele é também primário. Hibridizar. Então, quando você vê, se o carbono só faz ligações simples, eu falo que ele é hibridizado em
sp3. Se ele tiver uma ligação dupla, ele será sp2. Uma única ligação dupla é sp2. E se ele tiver uma ligação tripla ou duas ligações duplas, ele é classificado como sp. Então, nesse caso, na mesma molécula, a gente vê que todas não possuem nenhum tipo de ligação dupla ou tripla, essa molécula aqui, entre os carbonos. Então, são todas sp3. Todos esses carbonos são hibridizados em sp3. CH3, CH2, 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 CH2. Sexta, cadeias saturadas, insaturadas, homogênea e heterogênea. O que é uma cadeia saturada? Que é a conexão maior de carbono, só existe carbonos nessa conexão maior. Insaturada, nesse caso, saturada, é quando existe só ligações simples. Corrigindo, e a cadeia saturada é aquela que possui dupla ou tripla ligação. Já a cadeia homogênea é aquela que se tem somente carbonos na maior sequência de carbonos, e heterogênea quando tem oxigênio, nitrogênio e enxofre quebrando essa sequência de carbonos. Então aqui nesse caso, a mesma molécula com 5 carbonos, a maior sequência eu só consigo enxergar carbonos. E também eu não tenho nenhuma ligação dupla e nenhuma ligação tripla. Então essa cadeia ela é saturada e ela é uma cadeia homogênea. Homogênea de quê? Porque só possui carbonos. 7. Cadeias saturadas, insaturadas, homocíclica, heterocíclica, normal e ramificada. Então a primeira, à esquerda, ela é uma cadeia que só tem tracinhos, não tem duplas e nem triplas. Então é uma cadeia saturada. E ela só possui carbonos. Lembra que quando a gente representa esse traço, se eu tiver um oxigênio, eu teria um O de oxigênio ou um N de nitrogênio, mas nesse caso eu só tenho carbonos. Então essa cadeia ela é saturada e homocíclica, porque só tem carbonos, e cíclica porque é uma cadeia fechada. E ela é uma cadeia normal porque ela só tem um único caminho, só tem uma conexão que existe entre os carbonos. Já essa cadeia da direita, ela é saturada porque não tem ligações duplas ou triplas. Ela é homogênea porque só possui carbonos, mas ela é ramificada. Por quê? Porque ela possui dois caminhos, não é verdade? Eu posso ir por um lado e posso posso ir por dois caminhos, né? Por um lado e para o outro. Então eu tenho uma ramificação, e essa ramificação classifica a minha cadeia carbônica como uma cadeia ramificada. Cadeias saturadas, insaturadas, homogênea e heterogênea. Nesse caso, na esquerda, eu tenho uma insaturação, a dupla, então eu tenho uma cadeia insaturada. E se você ver a sequência entre carbonos, se você enxergar uma sequência maior entre carbonos, você vai ver que o nitrogênio está dentro dessa sequência maior. 1, 2, 3, 4. A sequência maior envolve 4 carbonos, incluindo aqueles da dupla ligação. Então, se ele está dentro dessa sequência, então essa cadeia ela é heterogênea. No mesmo caso, a cadeia da direita. Ela tem uma insaturação, cadeia insaturada, e ela tem um oxigênio nessa sequência maior de 6 carbonos. Então, ela é heterogênea. Já a questão 9, ela tem muito a ver com elas são os grupos funcionais, que dão as características dos compostos orgânicos, e assim eu posso classificá-los. Aqui eu tenho álcool, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster. Então aqui é uma prática vocês devem fazer uma prática muito, digamos assim, várias vezes, né, para se poder conseguir compreender quais são os grupos funcionais. Então aqui tem um álcool, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma parte da cadeia da sacarose, que é o açúcar que nós usamos rotineiramente em nossa casa. Então aqui tem uma parte desse carboidrato. E eu quero identificar, não é, os grupos funcionais, ou seja, aquilo que é diferente de carbono. Então, um grupo funcional geralmente tem um oxigênio, tem um nitrogênio. Então, é algo bem nítido de se ver, mas um pouco mais complicado de se identificar.
Então eu tenho marcado aí, por exemplo, um OH, e esse OH está ligado a um carbono que só tem ligações simples. Então eu classifico esse grupo funcional como sendo álcool. Já esse outro em amarelo, eu tenho um oxigênio ligado entre dois carbonos saturados. Então eu tenho aí o grupo funcional chamado éter. Então nessa molécula da sacarose existe o éter e existe o álcool. Já nesse medicamento eu tenho 3 grupos funcionais. Eu identifiquei eles aqui, fazendo um breve desenho na estrutura. O primeiro círculo azul é um grupo amina. Quando eu tenho nitrogênio fazendo 3 ligações com outros átomos na molécula, eu tenho o grupo amina. Já quando eu tenho nitrogênio ligado a um carbono que faz uma dupla, conectados ao mesmo carbono, o oxigênio, o dupla ligado a um carbono e o nitrogênio ligado a esse mesmo carbono. E esse grupo aí é chamado de amida. Já em amarelo e azul eu tenho uma acetona, que é um carbono fazendo uma dupla ligado a 2 outros carbonos. Então aí eu tenho 3 grupos funcionais. E esse medicamento ele é usado para crises parciais, convulsões simples, complexas e secundariamente generalizadas tônico-clônicas. Então aqui foram algumas referências da presente aula, das figuras principalmente, que foram utilizadas, e eu agradeço aí. Obrigado. Bons estudos.